Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Certinho? Amém. Vamos começar esse domingo louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos orar para a gente começar esse momento. Senhor, obrigado, Deus, pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor sabe, Deus, os anseios do nosso coração. Deus, só o Senhor sabe o que cada um aqui enfrentou, tem enfrentado, Pai, essa semana. Deus, Pai, eu peço, Pai, que nessa tarde, Senhor, o Senhor toque, Deus, em nossos corações, Deus, o Senhor transforma o que deve ser transformado, Pai, e que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor e adoração, Pai, Jesus, dedicar ao Senhor de todo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar dizendo, Senhor, que nós viemos aqui por um único propósito, que é adorar o nome dele. Amém? Pode acompanhar as palmas.
sonde, que Ele nos use. Assim, essa música é uma música bem conhecida, então você cante todo o seu coração. Ela é uma verdadeira oração, que isso possa ser verdade nessa parte do Senhor. Amém? Ensina-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Peça a Ele te usar na sua casa, na sua família. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha noite onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Quero ser usado na
nós ficamos ansiosos, temorosos, mas Ele sempre diz: eu estou com as minhas mãos estendidas, eu estou com meus ouvidos atentos à sua oração. Isso é maravilhoso. Ele tem nos dado força para nós sairmos de manhã, para o nosso trabalho, para nós colocarmos o sustento na nossa mesa, para cuidar dos nossos filhos. Ele não tem deixado faltar nada, porque Ele é fiel. Nesse momento você vai oferecer ao Senhor dízimo e oferta, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Traz com alegria, porque com alegria o Senhor nos abençoa. Com alegria Ele faz nós levantar todos os dias, às vezes, muitas das vezes, sem forças, gripados ou qualquer problema. Nós levantamos e oramos e pedimos a Deus: Senhor, dá força para me vencer esse dia. E o Senhor dá. E nesse momento você vai oferecer aquilo que você tem no seu coração para o Senhor, para a casa do Senhor. Amém? Quando isso, vamos cantar mais uma música. Amém. Você pode fazer isso de duas formas. A gente tem aqui um cestinho aqui na frente, então vamos lá também. Amém? Levantado o seu amor.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa tarde? Amém, queridos. Boa tarde. Boa tarde, Palavra Viva. Cumprimenta quem está do teu lado aí, atrás, na frente. Se tiver distância, dá um tchau. Muito bom ter vocês aqui hoje, nessa tarde. Bom demais. Gente voltando de férias, depois de quase 2 meses no Brasil. Graças a Deus. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Querendo agradecer agora por todos que trouxeram os dízimos e ofertas aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser usado ricamente para agradecimento da obra de Deus. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Eu queria te perguntar, já desde agora, nesse começo, quem é que joga xadrez? Quem é que joga xadrez aí? Fica acanhado não. Eu sei que tem muita gente aqui inteligente. Quem é que joga xadrez? Amém? Glórias a Deus. Xadrez é um bom jogo. Xadrez é um jogo de crente. Você tem que, às vezes, pensar e tratar estratégias. Então, eu trouxe hoje aqui um tabuleiro de xadrez. E eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito, não do xadrez, mas do que está aplicado dentro da palavra de Deus em relação a esse jogo. Logicamente, todos aqui sabem que o peão, né, essa primeira casinha, ela anda para frente e vai ser o primeiro embate ali, a primeira frente de combate que vai ter no xadrez. Né? A torre anda para frente, para trás, anda para os lados, todo mundo sabe, cavalo, mulher. Agora, uma coisa que eu me pergunto é por que o rei, né, não anda para lugar nenhum, ele só anda uma casinha para frente, uma casinha para outra, só um passinho, e a rainha, gente, rainha sempre mandando, né? As mulheres sempre mandando, a rainha anda para tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, anda para frente, para trás, oblíqua, de qualquer jeito a rainha está aqui sempre, né, reinando aqui no lugar. Mas xadrez é exatamente isso. Xadrez é um jogo aonde inicialmente, todos aqui sabem, você faz diversos movimentos e que dentro desses movimentos que você faz, o objetivo é que você dê um checkmate. Significa isso, você coloca o oponente, o rei do oponente, o rei daquele que está contrário a você em xeque. Ou seja, você vai derrotá-lo. E eu fico pensando, porque eu queria começar a estudar com vocês hoje o livro de Colossenses. E aí você pode me perguntar, mas pastor, mas por que você vai começar estudando o livro de Colossenses? Talvez dentro de uma época onde a gente poderia estar pensando em trazer textos, ou estudar textos que fossem relacionados com a Páscoa. Daqui a pouco tempo, 2 semanas, 3 semanas, a gente vai ter o domingo de Páscoa. Exatamente porque o livro de Colossenses, ele nos traz a supremacia de Deus, a única suficiência nas nossas vidas, que é Cristo Jesus. Então a gente vai estar estudando um pouquinho a respeito desse livro de Colossenses. Existem, dentro do tabuleiro de xadrez, existe uma máxima que algumas pessoas falam que você tem que, para você se tornar um bom enxadrista, para você se tornar um bom enxadrista, você tem que calcular mais ou menos de 3 a 4 vezes na frente do movimento que o seu oponente vai fazer. Deu para entender? Ou seja, você faz um movimento, você pega o teu bispo e anda com ele obliquamente em uma determinada posição. Você já tem que calcular com uma visão dentro do tabuleiro 3 ou 4 vezes à frente o movimento que o seu oponente vai fazer. Isso, quando você assume essa condição, você se torna um exímio enxadrista. E existem diversos excelentes enxadristas.
Esses aí são os dois melhores hoje em dia no ranking. O norueguês chamado Magnus Carlsen e o outro chamado, olha o nome do segundo, né? Eu não aceitei muito não, porque o nome do segundo teria que ser o primeiro, mas olha o nome do segundo, Fabiano, meu Deus do céu. Tá aí, ó, Fabiano Caruana. É um americano que está em segundo lugar aqui no ranking de enxadrez. Existe uma partida que está sendo travada. Existe uma batalha que está sendo travada no nosso tabuleiro de vida. Existe um rei que é assim colocado na palavra de Deus, que diariamente ele está manipulando, jogando, fazendo movimentos para que eu e você esqueçamos o conteúdo do livro de Colossenses. A supremacia e a soberania de Deus. Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que existe um jogo sendo jogado, e ele chama esse rei do rei desse século. E a gente sabe de quem a palavra de Deus está dizendo. Então eu e você estamos dentro de um jogo. Eu e você estamos dentro de uma batalha. Eu e você estamos dentro de um tabuleiro de xadrez das nossas vidas. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Colossenses, no capítulo 1. Vamos então estudar essa carta de Colossenses. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho um videozinho de abertura, eu queria que você colocasse. Existe um vídeo de abertura da nossa série que está aí. Então essa vai ser sempre a nossa introdução das séries de Colossenses. Obrigado, Davi. Quase que deu tempo. Obrigado. Queridos, então no livro de Colossenses, eu quero ler com vocês do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. Amém? Capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. E ele fala assim: damos sempre graças a Deus. Voltando aqui rapidinho no versículo 1 e no versículo 2, está dizendo Paulo e Timóteo, né, eles recebem a visita. Paulo está na prisão, recebe a visita de um gentio chamado Epáfras. Eu vou conversar um pouco a respeito dele com vocês, chamado Epáfras, e ele narra a situação que está acontecendo na igreja de Colossenses. E depois a gente vai ver que situação é essa? Por que a gente está estudando esse livro de Colossenses? Mas vamos lá. Então ele está colocando, dando sempre graças a Deus. Ele escrevendo uma carta na prisão de Roma, para a igreja de Colossenses. E eu queria já chamar a atenção de início, porque Paulo aqui, ele está dentro de uma prisão. E ele já começa no primeiro versículo dizendo para a igreja de Colossenses, dando sempre graças a Deus. Eu queria te chamar a atenção porque por muitas ocasiões da nossa caminhada, da nossa vida, a gente passa por situações muito inferiores à situação que Paulo está passando. Paulo está aqui dentro de uma igreja, dentro de uma prisão de Roma, e ele já escreve para a igreja de Colossenses, dando graças a Deus, sempre graças a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. Duas marcas que tinham na igreja de Colossenses: fé e amor. Fé e amor. Mas ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, aqui, depois no versículo 6, ele começa dizendo assim, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Deixa eu repetir esse versículo. Presta atenção. Abre o teu ouvido aí, teu coração para a palavra. Ele está dizendo assim, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Versículo 6, a partir dele. Então ele está dizendo aqui que o Evangelho está produzindo frutos e crescendo, desde que ele coloca uma condição. Você ouça o Evangelho e entenda o que está sendo escrito. O que está querendo dizer, Paulo, é que você escuta o Evangelho e ele cai no teu coração e frutifica. Ele cai no teu coração e germina. Ele produz um efeito. Porque o Evangelho que cai sem produzir nenhum efeito, ele muitas vezes está sendo na tua vida um desperdício caindo, como diz a palavra, em solo rochoso. Mas vamos lá. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministros de Cristo. No versículo 8, ele fala, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Cidade de Colossos, ou Colossenses, ela está situada na Ásia Menor. Depois vocês olham no mapa, vocês vão ver que a cidade de Colossos, ou Colossenses, ela está entre duas grandes cidades daquela época, naquela região, chamadas Laodiceia e Hierápolis. Duas cidades extremamente importantes para o movimento do cristianismo mercante, cidades prósperas. E Colossenses era uma cidade muito pequenininha. Colossenses era uma cidade relativamente, aos olhos de comércio, aos olhos econômicos, aos olhos daquela região, uma cidade relativamente insignificante. Porém, está acontecendo algo em Colossenses que você pode perguntar no teu coração, dizendo assim, pastor, peraí, mas por que a gente está estudando essa carta de Colossenses? Por que a gente está começando aí no capítulo 1, falando sobre essa igreja, falando sobre Colossenses? Queridos, a igreja de Colossenses, ela passava por uma situação extremamente semelhante ao que nós vivemos hoje em Toronto, GTA. Era uma cidade que tinha influências de várias frentes, de várias pessoas que chegavam naquela cidade e dali partiam para outro local, chegavam naquela cidade trazendo as suas próprias culturas, os teus próprios deuses, as tuas próprias liberdades, liberalidades a respeito daquilo que se entendia a respeito de adoração. Então, é uma cidade que vivia uma condição multicultural, uma condição pluralista e uma condição extremamente liberal. Existia, por exemplo, nessa cidade, um movimento filosófico chamado gnosticismo, que as cartas de Paulo, praticamente quase todas as cartas, estão combatendo exatamente o que está sendo tratado através do gnosticismo. Que Cristo não é Deus, e que se Deus é um Deus extremamente bom, como então que poderia ter um mundo tão mau? Então, fazia-se separação entre aquilo que era divino, o Deus que criou todas as coisas, porque Ele é bom, do mundo material que era ruim. Entre outras e outras e outras teorias que você pode visualizar a respeito, quando você for estudar a respeito de Colossenses, eu quero trazer para vocês a certeza de que aquela cidade é muito parecida com Toronto, GTA, que a gente vive hoje em dia. Multicultural, pluralista, várias religiões,
Eu moro num local, eu já falei com vocês, que na subida da avenida da onde a gente mora, a gente passa por um grande templo budista, tibetano. Eu acho que deve ser um dos maiores aqui da região. Passamos por ele, assim, um monumental, cheio daquelas, parece que você está entrando naqueles filmes, sabe? Aquelas lanternas, aquelas lanterninhas de papel, aquelas lanterninhas lotado. Do lado tem uma mesquita, do lado, assim. Do lado da mesquita, colado com a mesquita, tem uma sinagoga. Aí você anda, só em Toronto, GTA. Você anda um pouquinho acima, assim, vira à direita, um pouquinho perto da nossa casa, tem uma outra sinagoga, agora de judaísmo ortodoxo. Queridos, e no meio disso tudo também tem outras igrejas cristãs. Somente em Toronto que a gente tem essa situação. Mas Toronto, assim como Colossenses, é uma cidade multicultural que tem influência de todas as frentes que você pode imaginar. E é nesse contexto, nesse cenário, é que está sendo escrita a carta de Colossenses. É nesse cenário que surge um homem, que surge um gentio. Ele não era dos 12 apóstolos, ele não era um judaizante, um conhecedor da lei, ele não era um detentor de qualquer conhecimento de berço. Era uma pessoa, assim como eu e você, convertidos ao Evangelho de Cristo. E o nome dele é Epáfras. Esse Epáfras, ele só aparece durante 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Gravem isso. Ele aparece em Colossenses no capítulo 1, no versículo 7. Ele aparece em Colossenses no capítulo 4, no versículo 12. E ele aparece em Filemão, no capítulo 1, no versículo 23. 3 vezes que fala a respeito de Epáfras. Desse cara, desse gentio que se converteu, talvez lá quando está dito em Atos, quando Paulo está na cidade de Efésios, provavelmente ali ele se converteu. E dali então ele parte para a região de Colossenses e ali funda, implanta uma igreja, chamada Igreja de Colossos ou Colossenses. Aí você pode me falar assim, pastor, que bonito. E eu digo para você assim, é mais bonito ainda do que você pode imaginar, porque ele não somente plantou uma igreja, ele estava envolvido, não se sabe se ele de fato plantou, mas ele estava envolvido com o plantio de 3 igrejas. Colossenses, Laodiceia e Hierápolis. Epáfras, esse cara, esse homem que entendeu no coração dele o que era fazer um movimento correto no tabuleiro de xadrez, no nosso tabuleiro de vida. E a palavra que eu queria conversar com vocês, ela se resume exatamente isso: faça o seu movimento. É a sua vez. Faça o seu movimento. Agora eu queria que você entendesse. Epáfras vai nos ensinar aqui várias lições. Do versículo 3 até o versículo 8. Mas eu queria que você visse comigo no capítulo 1, versículo 7. Porque lá está escrito assim, que Epáfras foi um fiel ministro. Olha onde você está, nesse capítulo. Ele fala, Epáfras foi um fiel ministro. Lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, não precisa abrir, ele está dizendo que Epáfras é um servo que se esforça sobremaneiramente e continuamente. Ele fala em Filemão, no capítulo 1, no versículo 23, que esse Epáfras, esse gentio que se converteu, era um daqueles que ficou junto com Paulo quando ele estava na prisão. Epáfras, um homem simples,
só é falado 3 vezes na Bíblia, nos ensinam várias lições a respeito do nosso movimento de vida, do nosso tabuleiro de xadrez. Amém? Está comigo? Benção? Escuta então algumas lições que eu quero trazer para a tua vida, daquilo que Epáfras trouxe a respeito da carta de Colossenses. Está comigo? Está pronto? Primeira lição. A primeira lição é que você foi colocado no lugar onde está para ajudar as pessoas a terem fé em Cristo. Você foi colocado, vou repetir, primeira lição de Epáfras, você foi colocado no local onde você está para levar pessoas a Cristo através da fé. Você está aonde você está para ajudar as pessoas a terem fé em Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, pastor, por que eu vim no mundo? Já que a gente está falando de filosofia, já que a gente está falando de correntes, talvez, de conhecimento, de sabedoria, você pode se perguntar, por que eu vim ao mundo? Eu te digo, você veio ao mundo, eu vim ao mundo, para cumprir um propósito dentro do nosso tabuleiro de vida. Eu e você não viemos aqui para a gente ter mais ou uma casa bonita. Muito bom se a gente tem. Glórias a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Estamos correndo e batalhando lá em casa para termos a nossa. Mas você não veio aqui para ter 70 pares de sapato, que não cabe mais no seu guarda-roupa, mas você olha e fala, puxa, eu estou sem sapato para ir na festa. Você não veio aqui, em nome de Jesus, para ter um guarda-roupa cheio. Isso tudo é muito bom, que assim seja. Mas esse não é o propósito teu de vida para o qual você veio, ao qual Deus te trouxe. Deus te trouxe e te colocou onde você está, para você influenciar e ajudar outras pessoas a terem uma fé em Cristo Jesus. Agora você pode me perguntar, mas como que isso é possível? Como que é possível eu direcionar ou ajudar algumas pessoas a terem fé em Cristo Jesus? Eu te digo, Epáfras, ele fez discípulo através do testemunho de vida que ele tinha. Epáfras não fez nada além daquilo que eu e você podemos fazer. Epáfras não foi numa escola teológica e fez lá pós-doutorado em teologia e implantação de igreja. Ele não foi até a Noruega fazer mestrado em missiologia integral. Ele não foi em lugar nenhum desse. Isso tudo é muito bom e que assim seja feito. Estudar é muito bom, conhecimento é muito bom, sabedoria é muito bom, vamos estar juntos, vamos estar fazendo mestrado, vamos estar viajando não sei quantos quilômetros para a gente poder morar dentro de uma escola de missiologia integral, a gente voltar com título, isso é muito bom. Mas isso não foi o que foi mandado ou exigido de Epáfras. A única coisa que Epáfras fez foi testemunhar aquilo que ele tinha de vida. Epáfras vai até Paulo, se converte em Atos, volta para essa região. Não se sabe por que ele volta, mas volta para essa região. E testemunhando, estando com as pessoas, ele ensinava o Evangelho. E lá no capítulo 4, no versículo 12, ele fala que ele orava fervorosamente, de forma constante e perseverante, por seus irmãos em Cristo. Ele orava fervorosamente e constantemente pelos seus irmãos em Cristo. Eu te pergunto, sem querer colocar nenhuma corda no teu pescoço, sem querer de repente te encurralar na parede, eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou por alguém que te pedia ou que você manifestava a vontade vindo do Espírito Santo de Deus para orar? Quando foi a última vez que você orou com uma pessoa não crente? Eu te digo assim, com toda honestidade, muitas vezes isso vai, no cotidiano, a gente vai no automático e a gente para
e não se faz essas perguntas que, por muitas vezes, são necessárias serem feitas. Porque esse homem, Epáfras, ele foi colocado para ajudar as pessoas a ter fé em Cristo Jesus. Segundo, vamos lá, para a gente estar evoluindo. Segundo, Epáfras ajudou as pessoas que tinham a fé em Cristo a amarem umas às outras. Por qual motivo que a igreja de Colossenses foi conhecida no começo, quando a gente começou a ler no versículo 3? Através da fé, do amor. Eles foram conhecidos pela fé que eles tinham em Cristo Jesus. Eles foram conhecidos, essa igreja foi conhecida pelo amor que eles tinham uns com os outros. Quem plantou a igreja? Epáfras. Quem trouxe para a igreja a importância de se conhecerem, de conhecer a Cristo Jesus, a soberania de Deus, a soberania que é dado e na suficiência de Cristo através do nosso coração em fé, caminhando em fé e amando uns aos outros. Epáfras. E Epáfras ensinou e ajudou as pessoas que tinham fé em Cristo a amarem umas às outras. No versículo 4 que a gente acabou de ler, ele fala aí um detalhe que eu queria que você entendesse. Epáfras, assim como em Toronto, GTA, assim como na igreja Palavra Viva, assim como em qualquer lugar que você estiver, o versículo 4 diz: vocês eram conhecidos pelo amor que vocês tinham para com os da Palavra Viva. É isso que está escrito, olha aí. Vocês são conhecidos para com o amor daqueles que estão dentro da tua casa e pensam exatamente do seu jeito. Olha aí, é isso que está escrito. Você vai ser conhecido porque você ama somente aquelas pessoas que têm o mesmo tipo de vida e conhecimento que você. Olha aí, está escrito isso aí. Olha aí, versículo 4. É isso que está escrito? Ele diz: amor que era conhecido era com todos os santos. A igreja de Colossenses, ela foi conhecida por um amor que extrapolava aquilo que eles eram, que extrapolavam a cultura que o outro tinha, que extrapolavam a classe social que o outro tinha, que extrapolavam o tipo étnico que aquela pessoa possuía, que extrapolavam o tipo de crença, se eram crentes ou não crentes, extrapolavam o tipo de conhecimento que aquela pessoa tinha ou não tinha, extrapolavam se eu gostava ou não gostava daquela pessoa. Eles amavam todos os santos. Queridos, a gente tem que aprender com Epáfras e com a igreja de Colossenses a sermos desse jeito. Eles eram conhecidos pela fé que tinham por Cristo Jesus e pelo amor que tinham por todos os santos. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe líder perfeito. Não existe ministério perfeito. Não existe pastor perfeito. Não existe obreiro perfeito. Agora, o que ele está dizendo é que esse homem que não era dos 12 apóstolos, esse homem que não era autoconhecedor do processo teológico judaizante daquela época, ele estava dizendo exatamente isso. Que esse amor nos fazia e nos faz até hoje como uma grande família. Tristezas, alegrias, dores, lutas, problemas, caminhadas, distância, perto, visão, vontade, propósito, tudo junto, caminhando como uma família. Terceiro, Epáfras ensinou, vejam comigo. Então, existem aqui 3 características que Paulo coloca em quase todas as suas cartas: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Você vai ver que eles eram conhecidos pela fé, depois você vai ver que eles eram conhecidos pelo amor, e logo depois é dito que eles tinham esperança.
Agora, como que eles poderiam ter essa esperança vindo desse novo nascimento em Cristo Jesus, dado por Epáfras? Terceiro, eu e você fomos chamados, como Epáfras fez com a igreja de Colossenses, a ensinar outras pessoas o poder do Evangelho. Epáfras ajudava as pessoas a terem fé em Cristo. Epáfras ensinou que todos devemos nos amarmos, como a igreja de Colossenses deveria amar a todos os santos. E Epáfras, em terceiro lugar, caminhou com a igreja, ensinando qual era o verdadeiro poder do Evangelho. Veja comigo no versículo 5. Versículo 5. Está dizendo aí na tua Bíblia, no versículo 5. A respeito da esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Fé, abro o meu coração em amor, escuto o Evangelho que produz em mim um efeito de transformação da minha vida, e através disso eu começo a ter esperança que vos está preservada nos céus. Epáfras ensinou o poder do Evangelho da esperança. Eu não sei como que você veio para cá, mas eu posso te dizer com toda a segurança. O Evangelho de Cristo, ele pode transformar a tua vida, ele pode sarar as tuas feridas, ele pode, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, ir até o coração daquele que você imagina que não tem hoje resgate e transformar completamente a vida. Eu já vi casos, e já disse para vocês, de porta de cadeia, de homens que estavam presos me chamarem dizendo assim: pastor, vem aqui que eu quero orar com você. E eu, com medo e com receio, o Espírito Santo fortalecendo a minha vida, indo até a porta de uma cadeia, e depois de alguns meses poder ver a completa transformação e conversão daquele que na sociedade não tinha qualquer motivo ou qualquer tipo de resgate. O poder do Evangelho que dá esperança. Agora o Evangelho no versículo 6, ele diz que produzindo fruto e crescendo, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Esse Evangelho é o Evangelho vivo. Esse Evangelho é o Evangelho que produz frutos na tua caminhada. Esse Evangelho não é um Evangelho que fica preso simplesmente a uma leitura de uma Bíblia que você faz, talvez, na sua devocional. Isso é muito bonito, isso é muito prático, isso é muito interessante, isso tem que ser feito. Mas é um Evangelho vivo que caminha com você em todos os momentos da tua vida. Aonde, de repente, você nem sequer imagina, o Evangelho está presente, fazendo com que você seja um missionário na casa de Deus. O Evangelho que é vivo. O Evangelho que é vivo, produzindo fruto e crescendo. Agora, no versículo 6, logo no final do versículo 6, ele fala que a gente tem que ouvir. Se você ouvistes e entendestes a graça de Deus. Então, é o Evangelho que precisa ser ouvido e que precisa ser entendido e praticado. Terceiro, Epáfras ensina o poder do Evangelho. Quarto, para a gente estar terminando. A quarta lição é que Epáfras ensinou a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo para sermos guiados por Deus. Sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. No versículo 8, ele coloca: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Queridos, se eu e você tivermos que fazer um movimento, um xadrez da nossa vida, um tabuleiro que é a nossa vida, nós precisamos estar sendo sempre guiados pelo Espírito Santo. É a sua vez. Faça o seu movimento. Agora, para a gente aplicar tudo isso, para você levar uma palavra para casa, para você sair daqui certos e convictos de que Colossenses está falando no teu coração. Primeiro, você nasceu. Está todo mundo ligado comigo? Todo mundo aí está jóia? Todo mundo com o coração aberto? Você nasceu com um ministério.
Não importa se você acredita ou não. Não importa se você está executando ou não. Assim eu espero que você o faça. Mas todos nós nascemos com um ministério. Todos nós nascemos para fazermos um movimento, um tabuleiro de vida, para que esse rei, que não é o nosso rei, seja deposto, seja derrotado, esteja em xeque-mate. As suas mãos foram colocadas nos teus braços para que você ore por alguma pessoa. As tuas palavras foram colocadas na tua língua e na tua boca para que você profetize e que você fale do Evangelho de Cristo. A tua vida foi colocada como vida, sopro do Espírito Santo no teu coração, para que você possa exercer um ministério que já é teu. Todos nós temos um ministério. Epáfras, no versículo 7, ele fez o movimento certo no tabuleiro de xadrez. Porque aí está escrito, você pode ler, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras é que fez com que houvesse uma transformação em toda aquela região da Ásia Menor. Epáfras é que instruiu toda aquela igreja, como está escrito, nosso amado conservo, quanto a vós outros fiel ministro de Cristo. Eu e você temos um ministério. Epáfras tinha um ministério e ele sabia qual a jogada do tabuleiro que ele ia fazer. Segundo, direcione as pessoas em direção ao Evangelho. Não fale aquilo que você está pensando ou aquilo que tem no teu coração. Se você está junto com uma pessoa, não diga palavras que são, talvez, único e exclusivamente do teu próprio conhecimento. Direcione as pessoas ao Evangelho de Cristo. É Ele que salva, é Ele que transforma. Direcione as pessoas para a Bíblia. É ela que tem fonte inesgotável de toda sabedoria e conhecimento. Ela é a palavra de Deus. Direcione as pessoas ao Evangelho. Queridos, quer colocar uma pessoa bem-sucedida, quer seja os seus filhos, quer seja o seu marido, a tua esposa, quer seja entes queridos, quer direcionar uma pessoa para ser bem-sucedida, dê a ela a palavra de Deus e ensine a ela e direcione a ela no Evangelho da Graça. Terceiro, para deixar isso bem prático, para você levar embora o tabuleiro da vida, sabendo fazer um grande e um excelente movimento. Seja guiado, assim como foi Epáfras, pelo Espírito de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus. O qual também no versículo 8 eu já li, nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras fez o seu movimento. Epáfras disse, eu vou ajudar outras pessoas a ter fé em Cristo. Epáfras disse, nós vamos, enquanto igreja, aprendermos a amar uns aos outros. Epáfras disse, eu vou direcionar outras pessoas para a Bíblia, para o Evangelho, para a Palavra de Deus. E Epáfras disse, vamos juntos caminharmos sendo guiados pelo Espírito Santo, que é o maior ajudador que podemos ter em todos os tempos. Eu e você, não sei qual vai ser a tua resposta, mas eu digo a minha. Queremos ser igual a Epáfras. Não porque é uma obrigação. Não porque alguém está dizendo que eu devo fazer. Mas porque é o nosso ministério. Que essa seja a palavra na tua vida. É a sua vez de fazer um movimento no xadrez da vida.